A paz, tudo bom com vocês? Esse grande Jefinho. Tudo numa boa? Alô, alô, povo. Vamos lá? Vamos orar para te começar? Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu? Todo mundo aí? Beleza, vamos lá. Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma manhã, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por todas as bênçãos que Você tem concedido. Deus Todo-Poderoso, ser conosco, Pai. Guia essa aula, Pai. Pai, direciona tudo que for acontecer aqui. Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio para direcionar, guiar, que absolutamente tudo que for acontecer aqui, que for dito, falado, realizar aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Jesus. Se faça presente, que possamos sair daqui mais sábios a Teu respeito, a respeito da Tua palavra. Ensina-nos, inspira-nos e ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra. Nos ajuda a guardar a Tua palavra em nossos corações, como o salmista diz, a fim de que nós não venhamos a pecar contra Ti, Deus Todo-Poderoso. Molda-nos, transforma-nos por meio da Tua palavra. Te agradecemos por essa oportunidade linda e maravilhosa de estarmos aqui reunidos por amor ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Não precisa não. Amém. Me dá aí, revista. Não precisava, mas tá bom. Vamos lá, gente. Sem enrolação. As profecias despertam e trazem esperança. As profecias despertam e trazem esperança. Painel, por favor. Jeremias 1. Vamos lá. Jeremias 1. Vamos ler. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passes de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos lá? Vamos ler agora Joel 1, do 1 ao 3. Joel 1, do 1 ao 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. 2. Ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? 3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E para terminar, Apocalipse 1, do verso 1 ao 3. São os textos básicos que nós utilizaremos na nossa lição. Apocalipse 1, do verso 1 ao 3. Paciência com o painel, gente. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E 3. Bem-aventurado, ou como são felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos lá. 1. Os profetas e a profecia. Vamos lá comigo. Vamos pular já a introdução e vamos para os profetas e profecias. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nambi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis,
ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam seus atos. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Aquilo, né? Eis que te digo. Antigamente, hoje em dia nós temos a palavra de Deus, a própria Bíblia. Mas antes, eles não tinham isso. Principalmente lá atrás, na formação da Torá ainda, quando a Torá ainda estava acontecendo, eles não tinham isso. Então, Deus, ele se manifestava, ele falava. Hoje em dia, para deixar bem claro, hoje em dia Deus ainda fala por meio de profetas. Deus ainda fala por meio de pessoas. Mas hoje nós temos a palavra dele, base, para seguirmos, que é a própria Bíblia. Ele ainda fala, só que nós temos uma base sólida para viver a vontade dele. Você não precisa ir em um lugar. Aqui, nós temos, infelizmente, ainda há uma onda, né, de cristãos que adoram ir para determinadas igrejas, que lá eu vou ouvir a palavra de Deus, lá o irmãozinho vai me dar uma profecia, lá é isso, aquilo. Aquelas igrejinhas pequenas, normalmente do Reteté, as pessoas querem ir para lá para ver uma profecia a respeito de si mesmas. Só que a maior profecia você já tem, que é a Bíblia. É a palavra do próprio Deus. Só que como a gente tem um acesso muito fácil à Bíblia, muitas vezes nós banalizamos ela. É fato, eu dou certeza para todos vocês, se Deus viesse aqui agora, manifesto de uma forma incrível, absurda, espetacular, maravilhosa, e falasse aquele versículo que o pastor Braga fala sempre aqui para nós. Como é que é? Não te assombre, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Se Deus falasse exatamente isso para todos vocês aqui, vocês iam ver de uma forma totalmente diferente da que está na Bíblia. Porque o ser humano, infelizmente, ele precisa de algo espetacular, muitas vezes, para dar o devido valor. Só que está na Bíblia, o próprio Deus fala isso contigo. A Bíblia é a palavra do próprio Deus, é Ele falando contigo. Só que pelo fato de nós termos um acesso fácil a ela, pelo fato, muitas vezes, de nós banalizarmos ela, nós não damos devido valor. Mas é o próprio Deus. Você quer ouvir a palavra do próprio Deus? Leia a Bíblia. É Ele falando literalmente comigo e com você. Você não precisa hoje em dia, a galera muitas vezes hoje em dia procura um Moisés. A Bíblia deixa bem claro que o véu se rasgou. O que isso quer dizer? Isso é um simbolismo. O que isso quer dizer? Que agora todo mundo tem direito ao acesso a Ele por meio de Jesus Cristo. Antes, ninguém podia passar do véu. Se passasse, morria. Se passasse de qualquer jeito. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas a cortina ali era uma cortina grossíssima. Uma grossura absurda. Que eu acho que até se você colocasse 3 cavalos, um de cada lado, correndo para cada lado, não rasgaria a cortina. Tamanha a força dela. Mas ali agora o véu se rasga. E todos têm acesso ao que está após o véu. E o que está após o véu? A presença de Deus. Todos nós temos esse acesso. A presença de Deus manifesta. Só que a verdade é que muitas vezes nós queremos um intermediário. Nós corremos atrás de um Moisés ainda. Nós estamos atrás de alguém para acessar a presença em favor das nossas vidas. Sendo que nós mesmos temos acesso a essa presença. Hoje em dia, aí eu pergunto para vocês, hoje em dia ainda existe profeta? Estamos falando aqui, os profetas e a profecia. Hoje ainda existe profeta? Ué, mas Paulo não fala? Paulo não fala dos 5 ministérios? Profeta, mestre. Vocês concordam comigo que se a gente colocar o ministério do profeta em xeque, nós podemos também colocar o ministério do mestre em xeque? Porque afinal de tudo, estão todos no mesmo balaio ali. Estão todos na mesma passagem. Apóstolo existe? Aí a gente está indo, Aí a confusão é maior ainda, hein? Temos igrejas aí que não acreditam em apóstolos nos dias de hoje. Não tem mais não, mãe? Então, mas tem mestre ainda? Sim. Ué, mas Paulo fala mestre, apóstolo. Profeta existe, gente? Vamos lá. O irmão Denilson já falou aí.
E outros? Sim? E aí? Alguém? Sim? Está falando em nome de Deus. Exato. Só que tem uma coisinha que eu que... Sim. Eu vou plantar uma coisinha para vocês aqui, mas eu não vou me aprofundar, que senão não vai dar tempo. Mas eu vi um estudo que eu achei muito interessante, que na verdade, o que o rapaz fala nesse estudo, ele diz o seguinte: a função do profeta não é profetizar, é tornar a igreja profetizável, se é que vocês me entendem. A função do mestre não é apenas ensinar, é fazer de outras pessoas mestres também. O que ele está querendo dizer com isso? O que Paulo fala? Buscai os melhores o quê? Os melhores dons. E o próprio Paulo responde: quais são os melhores dons, pastor Natanael? Profecia. Se Paulo está falando isso, o que quer dizer? Todo mundo pode profetizar. É o que Paulo está falando ali, deixando bem claro. Busquem os melhores dons, e entre eles é o da profecia. Então ele não está falando ali, olha, alguns vão poder profetizar, outros não. Ele está falando que todo mundo pode buscar o dom da profecia, porque todos têm acesso ao dom da profecia. É o próprio Paulo falando isso, não sou eu. Só que Exatamente. Porque quando você vai profetizar sobre a vida de alguém, você vai estar se tornando um canal de bênção na vida de outras pessoas, não vai ser algo para você. Porque o dom de línguas, como a gente já sabe, é a autoedificação. Você não vai estar utilizando aquilo ali em prol do benefício alheio. E fazendo um parênteses aqui, o próprio Jesus, se vocês repararem, ele não utiliza nenhum dom dele, nenhum poder dele para ele mesmo. Isso é muito louco. Jesus, o tempo todo, sempre que ele se manifestou, sempre que ele utilizou o seu poder, foi para o próximo. Na Bíblia não tem nenhum relato de Jesus fazendo um milagre para ele mesmo. Tanto é que quando ele foi tentado a isso no deserto por Satanás, transforma essas pedras em pães, porque você não está com fome. Ele fala: calma, eu vou transformar, mas não vai ser para mim, vai ser para o próximo. E ele transforma de fato 5 pães e 2 peixinhos. Vocês lembram? Que ele faz multiplicar os pães para o próximo, para os outros. E é isso que Paulo queria dizer também com o dom da profecia, que você tenha oportunidade de dar. E o reino de Deus é de ponta cabeça, gente, é o contrário. É melhor dar do que receber. É isso que Deus quer. E Deus, Ele quer que a alegria que nós hoje em dia temos aqui em receber, seja em dar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já até falei para a galera aqui. Eu estou até querendo pregar sobre isso na minha próxima oportunidade, sobre a cultura da honra, que nós estamos muito longe disso. Que hoje em dia, quando a gente vai brincar ali na cantina, por exemplo, qual é a nossa discussão, nossa brincadeira? Até eu faço isso com os jogos. Opa, quem vai pagar para mim hoje? Quem vai privilegiar o líder? Sendo que no reino de Deus é o contrário, é sério. No reino de Deus, a briga, no melhor sentido da palavra, é quem vai pagar para o outro. Quem vai abençoar hoje a vida do fulano de tal. Só que nós estamos tão longe disso, que infelizmente a gente age como ímpio ainda. Quem vai me pagar para mim? Quem vai ser o sortudo que vai pagar para mim? Quem vai me beneficiar? Quem vai me abençoar? Sendo que a briga deveria ser o contrário. Cara, não, deixa que eu pago para ele. Não, deixa que eu pago. Eu estava vendo um relato de um irmão que ele foi numa igreja famosa nos Estados Unidos, e eles têm essa coisa da cultura da honra muito forte. A igreja tem um restaurante. Quando ele foi comer nesse restaurante, estava tudo pago para ele. Já estava tudo pago. E ele nem sabia quem tinha pagado para ele. E essa é a ideia. A cultura da honra, a profecia, ela tem a ver com isso. A profecia é o dar, é o prazer no dar, como Paulo fala. É o prazer no dar, é melhor dar do que receber. É aquela alegria que você sente no receber, você precisa sentir no dar. O reino dos céus é isso, o reino dos céus é a felicidade, é a tua felicidade sendo descoberta. É a sua felicidade sendo manifestada através da felicidade alheia. E por consequência, você se torna feliz por isso. Porque você está vendo que a tua vida está servindo como benefício à vida de outros, à vida de terceiros. Só que nós estamos muito longe disso. Eu ia falar da situação aqui, daquilo que eu falei, a função do profeta não é profetizar, mas sim tornar a igreja profetizável, mas acho que não vai dar tempo, já são 9h30, porque a minha ideia é que o que o rapaz fala no estudo é o seguinte: todos podem profetizar aqui, todos, como Paulo diz,
Só que existem os profetas ainda hoje de ofício, que é aqueles que têm uma sensibilidade maior e que dão uma direção espiritual à igreja. Veja bem, hoje em dia nós meio que descaracterizamos isso. O pastor hoje em dia faz tudo na igreja, concorda comigo? O pastor tem que ensinar, aliás, o pastor tem que ensinar mesmo de fato, Paulo fala isso para Timóteo. Mas o pastor ele não é obrigado a fazer diversas outras coisas que hoje em dia o pastor faz. O pastor é uma espécie de líder máximo que tem que saber fazer tudo, sendo que na verdade não é bem assim, biblicamente falando. O pastor ele seria, o nome já diz, pastor, tem a ver com o quê? Pastoreio, cuidado, apacentamento. O papel principal do pastor, tem pastor que é maravilhoso aqui em cima, tem pastor que prega que é uma loucura, dá uma palavra incrível, mas quando sai daqui já era, não é mais pastor, é o pastor de púlpito, não é aquele pastor que apacenta, que cuida, que acompanha. O papel do pastor de verdade é cuidar, é apacentar, é direcionar, é facilitar a caminhada espiritual, que fique bem claro. Mas agora voltando ao do profeta, o que ele fala? Que ainda hoje existe o profeta de ofício, aquele cara que tem, digamos assim, uma sensibilidade maior para ouvir o direcionamento de Deus. Ele seria uma espécie de, entre aspas, pastor espiritual, entre aspas, tá? Que fique bem claro. Onde ele vai dar o direcionamento à igreja a respeito do que Deus quer para aquele momento, à igreja. E esse cara, não é todo mundo que pode ser. Esse cara, nesse sentido, é uma função específica, que ou você nasce com ou sem esse dom. Agora, veja bem, e qual a função desse cara? É ensinar a igreja a fim de que toda ela profetize. Fique bem claro, olha que doideira isso. É tornar a igreja profetizável. Igual eu e o pastor Natanael estamos aqui, estamos ensinando. A minha função, e a função dele aqui também, é do pastor Braga, não é só ensinar vocês. A nossa função aqui é provocar uma dúvida na cabeça de vocês. A nossa função aqui também é estimular vocês a terem a paixão que nós temos pela palavra. Veja bem, não estou me colocando acima de ninguém aqui, ou eu, pastor Natanael, pastor Braga, mas é despertar algo em vocês que façam que vocês daqui a alguns anos tenham a mesma condição de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vocês estão entendendo? É fazer outros. Vocês lembram do caso de Eliseu e Elias? Elias fez outro e melhor que ele. Você pega na Bíblia, se não me engano, Elias fez 7 milagres. 7 milagres relatados, estão ali nas Escrituras. Eliseu fez 14. Eliseu foi o dobro. Eliseu, se você pega, ele fez coisas até mais incríveis que Elias. Ou seja, ele deixou um legado, e um legado melhor que o dele. Essa é a nossa função aqui. É deixar um legado. É fazer com que vocês hoje tenham, daqui a um tempo, tenham muito mais do que nós temos a dar. É isso. Até porque, gente, não adianta ser uma bênção. Se você não pensar na próxima geração, eu já preguei sobre isso aqui, o caso de Ezequias é um caso clássico. Ezequias foi um dos maiores reis de Judá que existiram. A Bíblia deixa bem claro. Ezequias foi um avivalista. Ele trouxe o povo de Israel de volta. Só que o filho dele foi o pior rei de Judá que já existiu, foi Manassés. O filho dele sacrificou o próprio filho para o deus Moloque. O filho dele matou muitos inocentes. O filho dele fez tudo que você imagina de errado. Aí eu te pergunto, como pode um pai ter sido tão maravilhoso, ter sido uma bênção, e o filho ter sido tão terrível? Ele não pensou no legado. Ele não trabalhou na vida do filho dele. Uma vez eu estava conversando com o Hermida, e na época aqui do pastor Claubeci, eles foram no Degase, né? Degase. Cara, ele falou que o que tem de filho de pastor lá não é brincadeira. A maioria esmagadora é filho de pastor. Aí eu te pergunto, como assim? Será que todos os pastores, será que todos os pais, será que esses pastores são falsos? Não. Só que muitas vezes eles não se preocupam com o legado. Eles estão querendo fazer aquilo. Eles estão querendo fazer naquele momento, se dedicar às suas vidas, dedicar a sua história, a sua força, a sua energia naquilo dali, naquilo dali, naquilo dali. Aí esquece que tem um legado para ele cuidar. Esquece que existem outras coisas também. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Cuidar do filho, brincar com o filho, é uma coisa tão espiritual quanto ler a Bíblia. Só que às vezes nós espiritualizamos tudo. Para a gente, espiritual é só ler Bíblia, orar, falar em línguas, é isso, aquilo. Não. Cuidar do filho. Afinal de contas, o que é ser espiritual? É ser guiado pelo Espírito. Ser carnal é a mesma coisa? Ser carnal é o quê? Guiado pela carne. Quando a gente fala fulano é carnal, a gente está querendo dizer o quê? Que fulano é guiado pela carne. Quando a gente fala ser espiritual, é o quê? Guiado pelo Espírito.
E a própria Bíblia não fala para nós cuidarmos dos nossos filhos, para nós honrarmos a nossa família? Paulo fala, aqueles que não cuidam dos seus, principalmente dos de sua casa, são piores, negar a Cristo são piores que o ímpio. Paulo deixa bem claro. Então, isso é seguir a orientação do Espírito. Mas vamos lá. 2. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como renovo de justiça. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, ambos os profetas anunciaram o despertamento e esperança. Isaías talvez tenha sido o profeta mais messiânico que existiu. No livro de Isaías você encontra várias referências claríssimas a Jesus, e ambos foram do reino de Judá. Só para contextualizar aqui, para quem não sabe, na época Israel já estava dividido. Parte era o reino do sul, parte era o reino do norte. Reino do norte, as 10 tribos, menos Judá e Benjamim. Reino do sul, Judá e Benjamim. E ambos os profetas, Isaías e Jeremias, foram profetas do reino de Judá, ou seja, do reino de Judá e do reino de Benjamim. Vamos lá. Os profetas Ezequiel e Daniel, 3. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, ou seja, quando o povo de Judá já estava preso, eles foram levados pelos babilônios. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento, e prenunciou a Cristo como pastor e rei. Atrás. E prenunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Isso aqui é muito louco. Quanto mais próximo de Deus, mais coisas loucas Ele vai revelar a você. Como é que é? Escarmoeis, anunciar-te-ei coisas grandes, lá em Jeremias, se não me engano, coisas grandes, inimagináveis, e que você não sabe, isso. E, cara, isso é muito louco, porque às vezes, a Igreja Católica fala que aqueles 3 reis, aqueles 3 magos eram reis, mas a gente não tem referência sobre isso da Bíblia, mas houveram, de fato, 3 pessoas que foram até Jesus, guiados por uma estrela. E o que a Bíblia fala? Olha que doido isso. O que a Bíblia fala? Que esses 3 caras, eles foram orientados, ou guiados, ou direcionados pelo quê? Por uma o quê? Estrela. Obrigado. Vamos embora, a gente tem que falar. Eles foram por uma estrela, certo? E a Bíblia fala que eles vieram da onde? Do Oriente. Cara, e se tu pega o Oriente, alguns estudiosos falam que esse Oriente bate exatamente com o local que Daniel ficava, com o local que Daniel foi preso em cativeiro na Babilônia. Aí vamos lá, olha que doideira. Daniel, depois de um certo tempo, ele foi eleito o chefe dos magos da Babilônia. Ele ganhou tanto respeito, o rei gostou tanto dele, que o rei colocou ele como chefe dos magos, dos místicos, dos feiticeiros. E Daniel, obviamente, pregou a palavra para esses caras. Converteu, deve ter convertido muitos ou todos lá, não sei, a Bíblia não entra em detalhe quanto a isso. Mas a Bíblia deixa muito claro que ele ficou como líder. E esses 3 caras vieram justamente do local de onde Daniel estava, há muitos anos e anos atrás. Ou seja, o que alguns estudiosos presumem ou conjecturam? Que provavelmente esses caras foram para lá sabendo dos ensinos de Daniel. Eles foram para lá, e olha como é coisa louca isso. Os fariseus, os estudiosos da Torá naquela época, não sabiam a vinda do Messias. Eles não tinham informação suficiente para calcular a chegada do Messias, mas Daniel tinha, há anos e anos e anos atrás. Daniel treinou uma galera, e essa galera chegou lá exatamente no dia que o Messias nasceu.
que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Cara, Daniel, ele se aproximou tanto de Deus, que ele recebeu revelações absurdas e malucas, a respeito até mesmo da vinda, da manifestação do Messias na Terra. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós vamos ver, mais nós vamos ter a certeza do que Ele quer para a gente. Muitas vezes nós não sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas com relação a uma determinada coisa, porque nos falta aproximação, porque nos falta uma intimidade maior. Claro, não estou falando que sempre que isso acontece, é que falta intimidade. Não estou falando isso. Tem muitas vezes que Deus não vai querer falar contigo mesmo, não vai querer revelar. E não tem problema nenhum. Tem muitas vezes que Deus, ele de fato, ele não vai responder as nossas orações. E às vezes o fato de não responder as nossas orações já é uma resposta. Entenda isso. Se eu estou pedindo muito uma determinada coisa e Deus não me responde, eu entendo que talvez não seja para eu fazer aquilo, ou seguir em frente. E às vezes também Deus não responde claramente. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a vontade de Deus é manifestada através de uma paz no coração. Tipo, você está orando por uma coisa, não vem ninguém falar contigo, olha, eu sei que você está orando por isso, isso, aquilo, não. Mas às vezes você sente uma paz que te dá a confiança necessária para fazer aquilo que antes você estava em dúvida. Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, tendo como base a história de Daniel, mais Ele vai se revelar a nós. E mais nós teremos a certeza de que a gente vai estar caminhando segundo os seus caminhos, segundo as suas ordens, segundo a sua vontade. O relacionamento com Deus é tudo. E é isso que Deus quer. Ele nos criou para isso, para nos relacionar com Ele. Porque Ele não precisava de mim, Ele não precisava de você, não precisava de ninguém aqui. Ele continuaria sendo Deus todo-poderoso se ninguém que existisse, ou se já tivesse terminado tudo. Só que pela misericórdia Ele quer isso, relacionamento. O próprio Deus vai até o homem. Aquela passagem lá atrás, de Adão e Eva, quando o homem peca, Deus, isso é muito louco. Olha o que acontece. Não é o homem que vai atrás de Deus, reconhecendo o seu pecado ou arrependido. O próprio Deus vai até Adão. Adão, cadê você? E se vocês estudarem um pouquinho isso, vocês vão ver que isso tem referência ao envio de Jesus Cristo. O envio de Jesus Cristo foi isso. Foi Deus enviando seu único filho para resgatar o homem de volta. Ali, quando Deus vai até o homem, quando Deus vai até Adão, Ele tentando resgatar Adão de volta. Como o pastor já falou aqui várias vezes. Por que Deus pergunta? Por que Ele não extermina logo Adão? Porque talvez ali estava dando a oportunidade de Adão se arrepender. Por isso que Ele vai ali perguntar, falar com Adão. Ele vai até o homem. Muito louco isso, né? É. Tá repreendido? Ué. Vocês entenderam, gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Deus, Ele vai até o homem. Ele foi no jardim, Ele vai, através da pessoa de Jesus Cristo, é sempre Deus tentando resgatar o homem. Cabe a mim e a você apenas responder a esse chamado. Que é um chamado que, antes de tudo, a galera fica muito nisso, né? Qual é o meu chamado? Escuta bem, se você ignorou tudo que eu falei aqui agora, mas se você gravar isso aqui agora, vai ser importante. Qual é o teu chamado? Se relacionar com Deus. Uma vez que você se relacionou com Deus, aí sim, Ele vai te chamar para algo específico, dar aula, fazer isso, fazer aquilo. Mas o teu chamado primordial, o meu e o teu, antes de tudo, relacionamento com Deus. Foi para isso que Ele enviou Jesus. Já não vos chamamos de servo, mas de amigos. Jesus nos restaurou ao propósito para o qual nós fomos criados, a amizade com Deus. Esse é o chamado de todo ser humano antes de tudo. A galera fica muito preocupada no fazer, mas a galera não se preocupa no ser antes do fazer. Seja amigo de Deus, se aproxime de Deus. Aí sim, a partir dessa posição que você se encontra, como amigo de Deus, todo o resto vai fluir. Bora! Os profetas do Reino do Norte. Como eu falei para vocês aqui, o Reino do Norte era o quê? O Reino do Norte eram as 10 tribos. Exatamente, Israel. Eram as 10 tribos, sem contar Benjamim e Judá. O Reino do Sul é Benjamim e Judá, que ficou conhecido como Reino de Judá.
Jesus, ele veio desse reino do sul, leão da tribo de Judá. É meio óbvio, tá, mas pode ser que algumas pessoas aqui não saibam, né? Então é bom reforçar. Os profetas do reino do norte, vamos, meu Deus, 9:45. 2 profetas menores profetizavam para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz ou prostituta, traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. A Síria, para quem não sabe, é o atual Iraque hoje. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. 2, os profetas pré-exílio, ou seja, os profetas que foram levantados por Deus antes da nação de Judá ir para o exílio. E a de Israel também, né? A de Israel foi dominada pelos assírios e o de Judá foi dominado pelos babilônios. Vamos lá. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, hipocrisia, religiosidade. Anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordaram o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Isso aqui é maneiro porque Deus, por meio da profecia, ele julga, mas ao mesmo tempo que ele julga, ele também deixa bem claro que o julgamento não vai ser o fim, o julgamento não é o final de todas as coisas. Ele julga, ele condena, porque nada passa escondido aos olhos de Deus, nada, absolutamente nada. E muitas vezes nós fazemos porque nós não temos a noção disso. Eu aqui, vocês nunca vão me ver brigando com a minha esposa aqui em cima. E por que eu vou evitar isso? Caramba, tem um monte de gente vendo. Mas por que muitas vezes eu trato ela mal ou ela me trata mal quando nós estamos sozinhos nas nossas casas? Sendo que o próprio Deus, que é o ser mais importante que há, está nos vendo. Estão vendo como a nossa cabeça é meio esquisita quanto a isso? Eu fico sem graça de tratar ela mal aqui, ou ela fica sem graça de me tratar mal aqui, eu espero que ela fique mesmo, mas nós ficamos sem graça de nos tratar de uma forma ruim aqui, porque vocês estão vendo, mas a gente não fica sem graça de nos tratar mal. Veja bem, a gente não se trata mal, tá, gente? Então, vocês são um exemplo, que fique bem claro. Mas a gente não fica sem graça de brigar, de fazer coisas erradas na nossa casa sozinho, sendo que o próprio Deus está ali nos vendo. Olha que coisa sem sentido. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque muitas vezes nós perdemos o temor sem nem perceber. As distrações acabam com a gente. E o mundo ele tem esse poder. Você quer ver uma coisa? Uma das coisas de Satanás é o quê? É te tirar o foco, não é necessariamente te fazer pecar. Porque, às vezes, você pode se encher de coisas erradas, você pode se encher de coisas, mas de coisas que não são erradas. Por exemplo, se eu passo a minha tarde toda, o meu dia todo, vendo uma série que não tem nada de errado, eu pequei? Em tese, eu não pequei. Vendo uma série aparentemente inocente. Só que, naquele tempo que eu poderia estar me dedicando ao Senhor, naquele tempo que eu poderia estar me consagrando mais ainda, me edificando, eu estava fazendo o quê? Me enchendo de inutilidade. E essa inutilidade tem um poder grande de me tirar da presença de Deus. Essa é a coisa. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com as coisas erradas, mas nós não nos preocupamos com o excesso das coisas que não são erradas. E esse excesso nos tira da presença. Você quer ver uma coisa louca? Antigamente era quase que moda um capeta se manifestar no culto. Hoje em dia você não vê mais isso direito. Mas antigamente tinha nossa, era terrível isso. Sempre tinha uma manifestação no culto. Até que teve até que a galera começou a pensar, calma aí, o culto está acontecendo, a palavra rolando, os louvores estão acontecendo. E sempre que havia uma manifestação no culto, o que acontecia? Parava tudo.
Parava tudo, parava o culto ao Senhor para expulsar o demônio da pessoa. Ou seja, o capeta conseguindo tirar o foco, conseguindo desviar. Para depois a pessoa voltar à forma como ela estava antes, ao culto e tudo mais, era complicado. Algumas pessoas nem voltavam. Até que teve uns gênios que tiveram a ideia do quê? Vamos fazer o quartinho do capeta. Que aí todas as igrejas tinham uma... Não sei se vocês se lembram dessa época. As igrejas tinham uma salinha, o cara se manifestava, a pessoa lá, os diáconos iam lá, pegavam o cara, levavam para o quartinho lá e expulsavam o demônio. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês com relação a isso? Tirar o foco. A pessoa se manifestava, era uma manifestação muitas vezes para tirar o foco daquilo que estava acontecendo aqui. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Satanás, muitas vezes, ele não vai se utilizar de coisas declaradamente erradas, ou coisas que estão na nossa cara que são erradas. Ele simplesmente vai te ganhar no excesso daquilo que você mesmo sabe que não é errado. Nas distrações, que tem um poder absurdo de tirar da presença de Deus. Vamos, os profetas pós-exílio, vamos lá. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que da primeira. Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluir o templo, com a mensagem, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E anunciou a vinda do Messias, como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânone do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Deus, ele nunca fez nada sem revelar antes aos seus profetas. Está na Bíblia. Deus, ele não faz nada sem antes revelar ao seu povo. Ele sempre manifestou a sua vontade, o seu juízo, por meio dos seus santos servos. Sempre. Nunca foi às escondidas, não. Ele sempre... Agora, se o povo dava valor ou levava a sério, são outros 500. O fato é que Deus, ele sempre falou com o homem o que ele ia fazer, o que ele estava prestes a fazer. Ele não deixou ninguém na mão. Pastor, quando der a hora, me falem. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria, capital do Iraque, do atual Iraque, como eu falei para vocês hoje. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Olha a profecia agindo em favor do arrependimento, a profecia agindo em favor da glória de Deus. Por isso, fazer um parênteses aqui, a minha aula tem que ser um pouco polêmica, né? Senão não tem graça. Eu, Everton, eu tenho uma desconfiança, não estou falando que eu não acredito, mas eu tenho uma desconfiança dessas profecias antropocêntricas. O que eu estou querendo dizer? Dessas profecias que têm como foco o homem. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, é isso, é aquilo. E pode existir em situações específicas? Pode. Mas qual é o objetivo da profecia, como nós acabamos de ler em Jonas aqui? É a glória de Deus, a manifestação da vontade de Deus. Beleza, se a casa, se o carro ou qualquer outra coisa for para glorificar o nome de Deus, legal, ótimo. Mas a real é que a maioria das vezes a pessoa não espera uma profecia para ela mesma, para a glória de Deus. Sejamos sinceros. A maioria das pessoas querem ouvir o que ela pode ganhar ou deixar de ganhar. A maioria das pessoas elas querem se beneficiar da profecia, elas querem se beneficiar de algo que é para o benefício do próprio Deus. Acabou? Amém. Escuta uma coisa, vocês. Deus, ele não trabalha em prol do homem. Entendam isso. Deus, ele não trabalha em prol do homem, ele trabalha em prol da sua própria glória. Uma vez eu ouvi um pastor falando isso, eu achei muito interessante. Quem é a favor do homem? Eu já falei isso, vou repetir, para ficar no sangue de vocês. Quem é a favor do homem? Deus ou Satanás? Quem é a favor do homem? Está todo mundo com medo de responder, né? Vamos lá, gente, respondam. Quem é a favor do homem? Deus ou o capeta? O capeta? Quem é a favor do homem? Vamos? Não, não é Deus não.
as suas vontades têm a ver com as vontades de Deus? Não, ficou diferente não, amigo. Ficou diferente não. Como que Satanás ludibriou Eva? Aí realmente a culpa foi, como o pastor fala, ele ludibriou Eva, não Adão. Enfim, tô brincando, gente, vamos lá. Como que Satanás enganou Eva? É como se ele estivesse falando, é sério que Deus não quer que você é sério que Deus permitiu que você fizesse tudo, menos comer daquilo dali? Ou seja, ele utilizou a vontade dela em prol dela mesma, porque o Satanás percebeu que ela já estava de olho na fruta. Então ele simplesmente utilizou da vontade que ela tinha para se auto-beneficiar, para que ela se auto-beneficiasse. É como se a gente fosse falar, sério, cara, você não quer comer? Você não quer comer? Então vai e come. Qual o problema? Satanás... Exatamente, e essa é a essência do satanismo. A galera acha que satanismo é você, tem aqui, ó, tem um bode, tem um bicho, cabeça de bode, e aí tem os adoradores de Satã que estão ajoelhados. Não, a essência do satanismo é você fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa é a questão. Não é... A galera acha que tipo, eu não me ajoelho diante de Satanás, é isso e aquilo. Beleza, cara. Beleza, mas você faz a tua vontade. Quando Eva e Adão se rebelaram contra Deus, entendam, sobre o que o pastor pregou aqui sobre liberdade, que até minha mãe colocou o vídeo lá no grupo. Quando Eva e Adão se rebelaram contra Deus, eles obtiveram liberdade. Só que eles tiveram o pior tipo de liberdade possível. Eles tiveram liberdade da vontade de Deus. Só que eles passaram a ser escravos das suas próprias vontades. Entendam. E Satanás, ele não precisa que você faça um sacrifício em honra à imagem dele. A única coisa que Satanás precisa é que você simplesmente faça a sua vontade. Você viver a sua vontade, você viver conforme aquilo que você quer, já é viver a vontade dele. A vontade de Deus é totalmente contrária à nossa vontade. O reino dos céus, como eu falei para vocês aqui, é de ponta cabeça. É melhor dar que receber. Lembra disso que eu falei? O ser humano ele fica feliz quando ele faz o quê? Quando ele recebe. É aquela alegria absurda no receber. Mas quando ele dá, tá maluco? Ele vê preço. Ele vê tudo que ele não quer gastar. Ele não quer se dar em prol do benefício alheio. Entendam isso. Sabendo que a vontade de Deus é isso. A vontade de Deus é que eu dependa de você. A vontade de Deus é que minha felicidade maior esteja na tua felicidade e não na minha mesma. Por consequência, eu terei felicidade quando eu for usado por Deus para te fazer feliz. É uma consequência. Você não vai lutar em prol da sua felicidade. Você vai lutar em prol da felicidade alheia. E quando de fato o outro... Gente, se tem uma igreja mais próxima da perfeição que já existiu, é a igreja primitiva. E lá fala que eles tinham tudo em comum. A alegria deles ali, a alegria do cara que estava ali, era ver o outro feliz. A alegria do cidadão que estava ali, naquela circunstância, dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente de glória, era ver outros se beneficiando daquilo que antes era dele. A Bíblia fala que eles davam tudo. A gente fala de dízimo. É um sufoco hoje em dia dar um dízimo, né? Mas os caras davam tudo. Tipo, é para pregação do evangelho? É para beneficiar o fulaninho de tal? Toma, vai. Nem olha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão compreendendo? A gente não conseguiu ir para o 3 e o último, que é o menor de todos também, mas eu acho que deu para pescar mais ou menos o intuito da lição. Uma revelação, profecia que tem como objetivo a glória de Deus, nunca a sua glória, ou nunca o seu benefício. E que fique bem claro nessa lição aqui, também, que é melhor dar do que receber, que é o espírito da profecia, dar, beneficiar, servir de bênção na vida de outras pessoas. Que se você servir de bênção na vida de outras pessoas, você automaticamente estará cumprindo o propósito para o qual você foi criado. E nisso você vai se sentir cheio, completo, que Deus te criou para isso. Vamos nos levantar? Vamos orar, falar com Deus? Exatamente. E olha que loucura. Mesmo depois que esse versículo já estava na Torá e tudo mais, o que Jesus fala? Eis que vos dou um novo.
Esse mandamento que que o pastor Natanael falou, já existia. Mas olha o que Jesus fala: eis que vos dou um novo mandamento. Amem-se, assim como eu vos amei. Aí eu falo, qual a diferença, amar o próximo como a ti mesmo, e desse que Jesus fala? Cara, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você provavelmente não vai querer morrer por ele, porque há uma igualdade em amor ali. Só que Jesus nos amou mais do que a si próprio. Olha que doideira. A ponto de se dar, a ponto de dar a sua própria vida. Por isso que Jesus fala, assim como eu fiz, estejam dispostos também a morrer uns pelos outros. Vamos lá. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra aqui ministrada. Te peço por cada vida aqui, Pai, que essa palavra que foi dita, ministrada aqui, não, Pai, de alguma forma, encontre um lugar dentro de todos nós, de mim, de todos que aqui estão, e que ela prospere, que ela germine para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nos ajuda, Pai, a estar cada vez mais próximos daquilo que o Senhor quer. Nos ajuda a ser cada vez mais aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Porque nós queremos viver a plenitude da Tua vontade, Todo-Poderoso. Não queremos ficar no raso o tempo todo, queremos mergulhar mais fundo, porque sabemos que o Senhor tem mais para nós, Pai. Nos ajude, abra as nossas mentes, Espírito Santo, para que nós possamos compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer e que nós possamos viver a totalidade da Tua vontade. Ajuda-nos, Deus Todo-Poderoso, a viver a Tua vontade. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender na tempestade, mas também na calmaria. Ajuda-nos, capacita-nos, encha-os da Tua graça, encha-os do Teu Espírito. Eu venho te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa continuar a conduzir o que for feito aqui, o que vai ser feito aqui, que todo culto, que tudo que for falado, pregado, que tudo que for ensinado aqui no culto, os louvores, tudo que for feito, realizado, cantado e dito aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai Todo-Poderoso, e seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Manifesta a Tua presença aqui, Espírito Santo, manifesta a Tua glória, liberta-nos, ajuda-nos, aviva-nos, vivifica-nos, abençoa-nos e ser conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações. É o que nós pedimos e agradecemos por tudo, pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos por amor ao Teu nome, para aprender um pouco mais de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.